Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Hoje, 6 de julho de 2023, mais ou menos 9 horas da manhã, 9h30. Estamos aqui dando uma olhada como é que estão as nossas árvores aqui da Floresta Encantada. Está crescendo. Uns dias já vai estar bastante fechado isso daqui. Como tudo na vida, quando você cuida, vai. E a gente tem procurado cuidar essas obras-primas, né? Com as quais fomos presenteados, para melhorar um pouquinho a vida por aqui. Mas é isso aí, gente. Estamos aqui hoje, como diz, pensando na morte da Bezerra, para entender um pouco, né, dessa loucura que a gente vive, né? E achei legal que hoje, durante o Evangelho, às 6 da manhã, a gente estava vendo um versículo onde Jesus diz o seguinte: se o pai de família foi chamado de Beelzebu, o que pode esperar o servo? O que pode esperar os familiares? Aí você vê, está lá no Mateus, né? Aí você olha, analisa, aí você lê tudo para entender o contexto, né? É naquele momento em que Jesus está enviando, né, os apóstolos a saírem para iniciarem a pregação do Evangelho, né? Mas ele já alerta: olha, moçada, a coisa vai ser complicada. O que espera vocês é muito difícil. É um caminho árduo, um caminho cheio de desafios, um caminho cheio de tropeços, mas há que se perseverar, há que se tentar, porque a gente, eu e o pai, né, vamos dizer assim, estamos trabalhando para que cada um possa fazer a sua parte. E a gente sabe que a gente tem condição. Agora, infelizmente hoje, o que a gente vê, de uma maneira assim quase que absoluta, né? Sei lá, escapa poucas pessoas parece que escapam disso. É uma esmagadora maioria esperando que alguém faça por você aquilo que você deve fazer. E muitas situações assim que você fala, cara, mas é tão simples, parece, né? A mensagem é tão clara. Sabe, você tem que fazer em você mesmo. Você quer ser discípulo? Você quer conquistar esse título? Não, eu sou um discípulo de Jesus. Primeiro você tem que se gabaritar para isso. Primeiro você tem que seguir os passos do Mestre. E é assustador que você vê hoje as religiões falando a respeito de seguir os passos do Mestre, incentivando violência contra o que é diferente, o que não pensa igual. Principalmente quando você vê essa guerra, essa discriminação em relação à comunidade LGBT, os irmãos que não têm a mesma orientação sexual. Nossa, que daí? Qual o problema disso, gente? Isso existiu, sempre existiu. E Jesus nunca condenou isso. Jesus nunca, em momento algum, ele fez alguma condenação. Lá no Antigo Testamento, Moisés, tem algumas coisas que falam, Paulo também, que você pode pensar que isso é uma condenação absoluta. Não, tem que tomar cuidado, tem que analisar com bastante cuidado o que tem ali por trás, qual é o espírito do que está a letra daquilo dali. E Jesus não condenou isso, Jesus não condenou. E a gente tem certeza disso quando a gente estuda aquela parábola que fala do centurião, do servo do centurião. Eu acho que vocês se lembram dessa parábola, que ela diz o seguinte, que o Jesus estava pregando, né, em praça pública, e de repente o centurião romano, seria equivalente, sei lá, um coronel, um general, um comandante militar. Veja bem, um comandante militar representando o governo, o invasor, o poderoso ali, o povo romano, né, o Império Romano que dominava tudo. Esse cara chega para Jesus em praça pública e pede: Rabi,
o meu servo está enfermo. E eu sei que você pode salvá-lo. Então, por favor, eu te peço ajuda. Gente, pensa nisso. Um general, tá, uma autoridade do império, se rebaixando, pedindo em praça pública para que um rabino judeu de um povo submetido, praticamente escravizado, fosse salvar o seu servo. Aí a gente fica para pensar, numa, que coisa interessante, né? E o que Jesus faz nesse momento? Jesus, pura e simplesmente, vira e fala para a multidão que ele nunca havia visto em toda Israel uma prova de fé tão grande quanto a daquele centurião. Aí fica mais estranho ainda, né? Quer dizer, ele eleva aquela atitude do centurião a um exemplo de fé, a maior que ele tinha visto em toda Israel. Isso nos leva a refletir sobre algumas coisas, com certeza, né? Então, primeiro, esse servo, qual a ligação do centurião com o servo? Por que o centurião, entre aspas, né, se humilhou, né, se colocou, se expôs tanto para pedir por esse servo? Aí a gente tem que analisar e ver. E essa parábola está em praticamente, essa passagem, né, está em todos os evangelhos. Aí quando você pega o evangelho de João, o evangelho de Mateus, tá, e o evangelho de Marcos, que são judeus, esse servo é descrito assim como alguém da família, aquela pessoa é criado como alguém da família, e não sei o que, tal, mas não vamos entrar em detalhes, vamos dizer assim, né? Porque os judeus também é uma sociedade muito machista na época, né? Muito patriarcal e tudo. Mas no evangelho de Lucas, ele também trata disso, e Lucas não era judeu. Como todos sabemos, Lucas era grego, um médico, quer dizer, alguém com um nível cultural e conhecimento maior, né? E escreveu a partir dos relatos de Paulo, né? E segundo dizem nos manuscritos lá, que foram encontrados do Evangelho de Lucas, a palavra para servo que consta ali seria assim, servo íntimo. Tá? Ela poderia ser usada para alguém que tivesse uma relação mais íntima entre um e outro. Cara, e a gente sabe que naquela época a questão da homoafetividade, relacionamentos de homoafetivos, não tinha nenhum problema, eram tolerados, sabe? Inclusive até absurdamente pedofilia, escravos e tudo, era um costume. Os gregos, os romanos viam isso com muita naturalidade. Então quando aquele centurião foi pedir para Jesus a respeito disso, cara, Jesus sabia, ele tinha certeza absoluta de qual era a relação dos dois. E o que ele fez nesse momento? Ele condenou? Ele falou, não, afasta de mim, vocês são depravados, vocês são o quê? Houve alguma condenação por parte de Jesus? Não, né? Ele simplesmente exaltou aquela atitude do centurião, dando como exemplo da maior fé que ele já tinha visto. Porque ele disse para Jesus, não, mestre, não é necessário que você vá até a minha casa. Porque ele sabia que um judeu não poderia entrar numa casa de um não-judeu. Era uma questão da lei judaica. Mas basta que você diga, e eu sei que ele será salvo. Porque eu também comando homens, e eu digo, faça, e é feito. E o teu poder é muito maior. Então, uma coisa para a gente pensar, tá? Analisar. Essa é uma das interpretações dessa parábola, porque nada que está ali nos evangelhos, cara, tem só uma verdade, tem só um ensinamento. O povo judeu fala muito a respeito da Torá, que é essa lei, né? Ela tem 70 faces, tem N aprendizados. Esse é apenas um deles. Então talvez fosse bom que nós refletíssemos sobre isso, né? Para ver realmente, né, o que está acontecendo com o nosso mundo, né? E hoje a gente vê nos noticiários, né, ataques terríveis, né? Principalmente, né, dos irmãos aí evangélicos que usam a palavra de Deus para perseguir. Não dá. É realmente algo assim totalmente fora de cogitação. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, vamos trabalhar, terminar de jogar uma aguinha nas plantas, porque está meio frio hoje, um ventinho bem complicado. Até a temperatura não amanheceu muito baixa não, mas está bem complicado. E mais uma vez, um beijo no coração de todos, e paz, bem e misericórdia para todos nós.